Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Voar Seguro. Estamos hoje aqui com a ilustre presença do Tenente Coronel Luiz Alberto Borer. O Borer, para quem convive com ele há mais de 23 anos, igual eu tenho esse privilégio, né? E várias pessoas da aviação também. O Coronel Borer já voou Fokker, Mirapuru, Cessna T-37, Cessna T-25, Chavante, Mirage, Búfalo, Bandeirante, Xingu, Cênica, Regente, e na asa rotativa ele voou o Bell 47, o H-13, e também voou o UH-1H, o famoso sapão da Bell. Então, pessoal, ele extremamente experiente em pilotagem, formado na Academia da Força Aérea em 1973, é ativo na área de segurança de voo e tem curso de prevenção e investigação de acidentes no CENIPA, na FAA, na Força Aérea Americana e na US Army dos Estados Unidos. Hoje, o Borer é proprietário da Air Safety, que é uma consultoria aeronáutica especializada em treinamentos de segurança de voo e treinamentos de CRM. E atualmente casado com a doutora Rosana Dória Borer, que será a nossa próxima convidada do programa seguinte. E já fica aí a dica que vamos falar sobre psicologia aeronáutica, que vai ser um tema muito bacana a gente abordar aqui. Mas hoje o nosso tema principal é CRM de cabine, CRM para piloto, CRM para grandes operações aéreas, para batalhões de operações aéreas. Borer, seja muito bem-vindo ao Pode Voar Seguro. Vamos falar hoje sobre o CRM e a sua importância. Conta aí um pouquinho como que surgiu a ideia de você se especializar nessa área. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? Não só desfrutando dessa amizade longa, como você falou, mas poder passar isso daqui, né, sob o seu comando. O CRM, nós nos envolvemos nessa área, né? Quando o seu primeiro convidado, acho que o Carlos Polizio, sim. nos procurou querendo trazer o CRM para a aviação, que era da carteira de clientes da seguradora que ele trabalhava, antes da Mafre, né? Começou com ele. Então, antes eu já tinha ministrado alguns CRMs, assim, quase que por tentativa e erro, quando se começou essa ideia do CRM, ministrei uns 2 ou 3, levados por um colega que faleceu até recentemente, o comandante Prado, que ele ministrava CRM para uma escola lá em Porto Alegre, escola de aviação. E aí foi quando o Carlos Polizio, que tinha feito o curso de segurança de voo conosco, nos procurou e falou: vamos lançar o CRM com um produto também da nossa seguradora, que logo depois ele foi para a Mafre, né? E foi muito interessante, porque o CRM até então, isso foi nos anos 97, o primeiro aconteceu em 98, né? Até então o CRM só acontecia no Brasil nas grandes empresas, na Varig, que tinha feito que foi a pioneira aqui no CRM, e montou tudo com bases no CRM que era desenvolvido nos Estados Unidos pela Universidade do Texas, se não me engano, a Rosana, que foi uma das pioneiras nisso, que participou desse processo. A Transbrasil também, que trouxe lá da Universidade do Texas. E só quem fazia eram essas empresas. Aí a ideia da Mafre foi para levar para os seus clientes, carteira de clientes que era da aviação geral. E aí, para nós, foi muito bom, porque nós podemos dizer que fomos os pioneiros de entregar um CRM identificado com a natureza desses segmentos da aviação. Aviação geral, aeroclubes, aviação executiva, que é algo, né, muito diferente, funciona de uma forma muito diferente da aviação comercial, e logo depois para a segurança pública. E nessa, aí você cruzamos nossos caminhos. Cruzamos nossos caminhos em 2003, né? Começamos a namorar, casamos, estamos aqui até hoje. Não, é um prazer, é um prazer. Ô, Borer, e para os nossos espectadores que estão aqui nos assistindo, a gente tem muitos proprietários de aeronaves, pilotos, muita gente de mercado, mas também tem muitas pessoas apaixonadas na aviação
que não tem esse contato diário com a aviação. Explica para a gente certinho a sigla CRM, qual que é o objetivo dele, qual que é o fundamento dele. Dá um brief aqui de CRM para a gente. Primeiro, quebrar um paradigma aqui. Há muita gente, infelizmente, antes era muito comum, hoje, infelizmente, alguém ainda pensa assim: não precisa de CRM que a gente voa sozinho, né? Um piloto só. Não precisa de CRM que a gente voa só com gente conhecida. O meu copiloto, que eu vou com ele há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o meu patrão, eu sei tudo que ele quer, que ele gosta. Então, as pessoas associam o CRM como algo que vem quebrar barreiras. Mas não, o CRM ele vem realmente quebrar barreiras, mas internas nossas, e não barreira com quem está à volta. Com o seu companheiro, né? Também, mas não só, né? Então, o CRM, ele nasceu... a base dele, o terreno em que ele foi semeado foi nos anos 70, na década de 70. Porque começaram a acontecer muitos acidentes. Foi a década que entraram em operações os hoje chamados grandes jatos. Aqueles aviões que têm 2 corredores, né? Sim. A referência é dizer que tem 2 corredores. Aí, quando ele nasceu, para solucionar os acidentes que estavam ocorrendo, resolveram desenvolver um treinamento para pilotos comerciais, de aviação comercial. Então, o treinamento foi chamado de Cockpit Resource Management, ou gestão dos recursos da cabine de comando. E como o nome dizia, era recurso somente da cabine de comando. Mas aí percebeu-se que a aviação comercial estamos falando só de aviação comercial. Certo. Né? Tem comissários de voo. Aí percebeu, não, os comissários de voo precisam participar porque eles também têm o potencial de derrubar um avião. Isso também faz parte da operação. Faz parte da operação. Quer dizer, se eles fazem parte da operação, se eles errarem, pode comprometer o voo, a operação. Aí esse nome CRM, o C mudou para Crew de tripulação, Crew Resource Management. Então, estendeu aos tripulantes, aos comissários de voo, porque era só aviação comercial. Isso entrou em atividade mesmo no início dos anos 80. Foi quando o CRM começou a ser divulgado. Ficou pronto o produto, e começou a ser divulgado. Aí todas as companhias aéreas começaram a fazer? Começaram a fazer lá nos Estados Unidos, algumas, as grandes, né? No Brasil chegou nos anos 90. E só lá pelos anos 90 que se percebeu que a empresa era a fonte geradora de vários fatores contribuintes de acidentes. Piloto cometia erro, por isso nasceu o CRM Cockpit. Então, identificaram, o piloto cometeu esse erro é do piloto. Agora, o que provocou esse erro? Pode ter sido comissário de voo, então veio o Crew Resource Management. Aí percebeu-se que a empresa, os diretores das empresas, também provocavam erros nos pilotos. Aí o CRM passou a se chamar Corporate Resource Management, ou seja, gestão dos recursos da corporação, da empresa. Da empresa como os recursos corporativos. Né? E Bora, esses erros que partem da direção da empresa para com a operação, seria o quê? Carga horária, manutenção, onde eram caracterizados, identificados esses erros principalmente? Aí tem de tudo. Tem os erros diretos e os erros indiretos. Erro direto. Um diretor resolve comprar alguma coisa inadequada. Ou resolve não comprar um recurso necessário para... Porque em muitas empresas, infelizmente, a gente vê a segurança de voo que fica lá embaixo, na escala da hierarquia da importância. Verdade. Aí, não, vamos economizar. O que nós precisamos economizar? Dispensa o segurança de voo da empresa, que o salário dele é alto. A gente bota você que é piloto, é mecânico, é isso aqui, você vai ser também segurança de voo. Precisa dar um treinamento melhor de simulador. Não, simulador. É obrigado? Não é. Então não vamos dar agora não para fazer economia. Quer dizer, então, às vezes tem o erro. Vai deixando sempre a segurança por último. Economia à base da porcaria, né? Que sim. Então, tem esse tipo de erro.
Outro erro, faça isso. Não importa se é seguro, se compromete, como você falou, carga horária. O que a lei permite? Permite voar até 12 horas por dia. Então a gente vai botar isso para voar 11 horas e 59 minutos e 30 segundos. Nossa, mãe. Não, mas o piloto fica cansado. Não, mas a lei não permite, então vamos voar. É outro tipo de erro. Outro tipo de erro, não contratar funcionários em número ou em qualificação adequadas. Não, contrata com menor qualificação que o salário pode ser mais baixo. E, infelizmente, a gente vê muitas empresas, não essas empresas grandes, né, empresas que têm nome, empresas que predam. A gente vê empresas que colocam a segurança de voo lá no topo da prioridade. Mas a gente vê empresas que economizam a base da segurança. Então, aí o piloto fica à mercê desse tipo de gestão, de má gestão. E o erro do piloto, muitas vezes, vem pelo exemplo. O chefe não quer, o patrão não quer, eu também não quero. Ou ele fica amedrontado, acuado, com medo de perder o emprego. E se submete. Se submete. Ou ele nasce achando que isso é o certo. Muitos pilotos inexperientes veem um mau exemplo, entendem que aquilo é o certo e crescem dentro dessa cultura, né? Então, daí a importância do CRM ser estendido a todo o universo. Então, o CRM ele passou por 3 fases, né? A cockpit, a crew e depois agora a corporation. Exatamente. Embora se diga que o CRM está na 6ª geração, porque dentro dessas fases vieram outras questões como a percepção do que está acontecendo. Antes o piloto errou, então pau nele. O piloto errou, demite. O piloto não sei o quê, castiga, suspende. Essas gerações foram evoluindo e hoje diz, não, o piloto ele vai errar. É natural, a gente sabe por quê? Porque ele é um ser humano. Então, a tendência desse ser humano é cometer um erro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar para que esse erro não aconteça, e se acontecer, nós vamos entender por que aconteceu para que ele não se repita, né? Então, a maneira de ver o erro também sofreu uma evolução, e hoje, se diz, o CRM, dentro desses três áreas de abordagem, ele já está no que se chama 6ª geração. E um exemplo prático, Borer, para a gente poder ter isso com mais tangibilidade, né? O que o CRM ajudou em uma situação prática de prevenção de um acidente? Hoje em dia, todo avião, um monomotor, um helicóptero monoturbina, tem muito recurso automatizado. A gente diz, não, meu avião não tem muita automação. Tem piloto automático? Tem. Então, já é automatizado, né? Tem GPS? Tem. Então, já é uma automação que você não precisa olhar na cara. Justamente o que provocou a chegada do CRM foi o mau uso dos processos de automação dos aviões. Que, para a época, ou para hoje, totalmente obsoletos, mas para a época eram grandes novidades, eram chamados aviões super automatizados, né? E essa automação nunca mais parou, né? Então, hoje... A gente já está evoluindo para o voo sem piloto, né? Já está evoluindo para o voo sem piloto. Aí o pessoal acha que não precisará mais CRM, mas precisa CRM lá quem está operando. Nós ministramos CRM para a Polícia Federal, operadores de drone, de VANTs, né? Que estão pilotando do chão, né? Mas o CRM para o VANT, a Força Aérea dos Estados Unidos tem o CRM para os VANTs, aqueles, inclusive, VANTs armados. Sim. Né? É muito interessante. Tá? Mas, quando o CRM entrou nessa área, que praticamente foi a grande descoberta, os erros estavam acontecendo porque a mente humana não acompanhava o desenvolvimento da automação, o desenvolvimento tecnológico. E aí, antes, fabricava-se um avião, construía, botava lá tiraram os reloginhos, né? Puseram as televisões e diz assim, agora aprende a mexer nessa televisão. Aí que se percebeu, a mente humana não acompanhava essa evolução. Essa virada, né? Do analógico para o digital. Exatamente, porque não é só
em vez de ser redondo, é um quadrado. A apresentação dos instrumentos, das informações, é totalmente diferente. A percepção que nós temos. Porque você olha um relógio que aponta a hora aqui, ou um indicador de temperatura. A temperatura. Eu entro e ligo meu carro, eu sei que o ponteiro de temperatura tem que estar na horizontal. Sim. Ali são 700, 800 graus, não tenho a mínima ideia. Mas se eu vejo o ponteiro acima, o meu carro está aquecendo. Então você tem ideia da evolução, da modificação. Você sai do relógio para um número, né? Agora, se parecer 800 graus, 750, 700, ou então 850, 900, você... Será que aqueceu? Mas qual a temperatura referência? Você tem que ter um valor memorizado de referência para saber quanto variou. Ao passo que o ponteiro, você não... Basta saber que ele mudou de posição. Então, essa foi a grande inicial, né, a grande descoberta inicial que levou a despertar, a alertar as pessoas para isso daí. E aí, com esse treinamento, os treinamentos para essa interpretação, o uso da informação digitalizada foi o grande benefício direto. Então, os pilotos foram passaram a aprender não só a temperatura do seu avião é essa, a velocidade é essa, aquilo outro, é saber como interpretar, reprogramar a mente para interpretar essa apresentação digitalizada e não mais analógica. Por exemplo, um dos primeiros aviões, isso da década de 60, final de 60, ou início de 60, tinha um interceptador sueco. Hoje nós compramos, a fábrica comprou o Gripen, né? Da mesma fábrica, da Saab, era o Viggen, era o interceptador. Ele já tinha todos os instrumentos, não eram digitalizados, mas eram escalas verticais, aquela régua. Eram gráficos, né? Que também é muito diferente do relógio redondo, né? Mas a ergonomia, então a fase mais crítica do avião é um caça, um piloto só decolava para fazer uma interceptação mau tempo, noite, chovendo, e ele vinha para pouso, né? Baixa velocidade para o avião, né? Que um caça a velocidade alta. Então, como eram réguas horizontais, a indicação da velocidade na aproximação, a razão de descida e se não me engano, a velocidade, a razão de descida e a altitude que seria a crítica, o ponto dos ponteiros nivelava os três assim. Ou era a bússola elétrica, uma coisa assim. Sei que ele tinha os três ponteiros, não precisava saber o que estava ali, ele tinha que saber que os três... Tinha que nivelar os três. Marcadores estavam na reta. Se um subisse ou descesse, ele corrigia. Então, essa ergonomia, né, colocada nos instrumentos, que não eram digitalizados na época, mas trazia para o piloto não ter que se preocupar com raciocinar qual é o valor da referência que eu tenho que botar aqui, que eu tenho que considerar para cá. Então, o grande benefício direto, voltando à tua pergunta, é que o treinamento para operação automatizada teve que se voltar para a capacidade do piloto perceber essas informações. Ele ter a mente programada já para isso, e não ter que se adaptar a E hoje, como praticamente todos os aviões são assim, até os aviões de treinamento, então já está mais fácil. Mas essa evolução até para os aviões pequenos de treinamento veio em função disso. Porque senão o piloto voava um avião todo analógico, aí quando ele ia pegar um avião de ponta, um Airbus, um Boeing, ele tinha que não só aprender a pilotar o avião, mas tinha que reprogramar a mente. Em função da experiência anterior, da sua idade, muitas vezes o piloto fazia um cheque, passava, mas na hora da emergência, do fogo após a decolagem, do mau tempo, da incapacidade do comandante de ter desmaiado ali e o copiloto ter que fazer sozinho, aí que vinha o problema. Então, o grande benefício direto foi esse. A programação das mentes para interpretar corretamente a automação, não só na parte de apresentação de painel digitalizada, mas também no uso dos recursos. Por exemplo, aquele acidente do Airbus que varou a pista lá em Congonhas, né?
que cai Sim, do lado sim. Ali foi um erro de interpretação da automação. Né? Da automação. Aí vem um somatório, né? Uma comunicação traz só o esquerdo, traz só o direito. Não, e um pouco de fadiga também, né? Que já era o último voo, né? Já era a última operação, porque na mesma aeronave fez vários pousos da forma correta naquela mesma situação, né? Com o reverso, sem um reverso. Não, aí entra tudo. Entra a fome, uma dor de barriga, não vai apostar que o mau tempo. Mau tempo, então... A tensão, só por ser Congonhas, já é uma tensão. À noite, né? chovendo. Congonhas à noite chovendo. Já mudou a história toda. Né? Como o ser humano não tem capacidade de ingerência sobre esses fatores externos, nem uma dor de barriga dele ele sabe quando vai ter, muito menos a chuva, a meteorologia, nós temos que esterilizar o ambiente que é dominável, que é a cabine de comando. Se o piloto tiver na plena capacidade de utilizar os seus recursos, aqueles recursos que ele tem no painel de cima, aqui do lado, e principalmente o conhecimento, se eu apertar aqui ou não apertar aqui, se eu fizer isso ou não fizer aquilo, o que esse avião vai acontecer? Como é que ele vai responder? Ele tem que ter isso de uma forma natural dele, e não, agora eu tenho que pensar, meu Deus, ele vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ele não tem tempo. Na sua concepção, esse acidente da TAM foi uma sobrecarga de situações que levou a acontecer? Não, eu não creio nisso, eu não creio na ideia da sobrecarga, porque eu creio na ideia do quê? A cultura da época. Alguma inadequação, não da empresa aérea, mas a cultura do tipo de treinamento que não levava eles a bem absorverem, não se deixar influenciar, contaminar por impulsos naturais. Por exemplo, um ano antes tinha acontecido um acidente exatamente igual em Taipei, na China, exatamente igual. A única diferença é que não tinha um barranco lá, o avião varou a pista, morreram só 3 pessoas atropeladas lá. Se fosse no Galeão, aquele acidente seria de bem menores consequências. Sim. Mas exatamente igual, falhou um reverso, estava sem o reverso. O piloto... Não, já estava voou o dia inteiro sem o reverso, ele estava operando com um reverso só, né? Que não tem problema. Que não tem problema. Porque o avião é previsto parar na pista, em qualquer pista, sem uso do reverso. Esse é o projeto do avião, não pode incluir o reverso como fator de pista. Quando o fabricante diz precisa de tantos metros para esse avião pousar, é sem o reverso. O reverso é sempre algo mais que o fabricante dá. O reverso não entra como fator de projeto para a distância de parada, porque ele pode falhar. Né? O freio não, o freio é previsto. Agora, ele estava sem o reverso. Quando eles viram na aproximação, o Airbus tem uma característica que o Boeing já não tem. Quando ele está no auto throttle, que é o comando automático de potência, as manetes, o avião varia a potência para ser... A velocidade caiu, o avião dá mais potência. As manetes no Airbus elas não mexem. No Boeing as manetes acompanham. Sim. Então ele vinha na aproximação. E como ele estava sem o reverso, o copiloto falou para ele, traçol, eu não me lembro agora se era o direito ou esquerdo, eu vou falar um aqui, mas não me lembro qual exatamente era. Traçol esquerdo. O copiloto quis dizer, traz para o reverso só o esquerdo. Por quê? Porque o direito não está funcionando. Tá? Então, mas trazer para reduzir o motor, para marcha lenta, que o avião pousa, para tocar o chão, tem que reduzir para marcha lenta os motores. Aí depois aciona o reverso. Então ele quis dizer, ele não quis dizer para trazer para marcha lenta só, ele quis dizer, após os motores estarem em marcha lenta, traga só o direito ou esquerdo para o reverso, porque o outro não está funcionando mesmo. Qual que deveria estar em idle? Era os dois, não, para idle tem que vir os dois motores. Para idle vem os dois. Porque para pousar você reduz os dois motores, senão o avião não continua acelerando. Aí depois que tocou, abra o reverso dos motores, sempre os dois. Mas como um
estava inoperante, ele disse, traga só o esquerdo ou o direito, que é o que está bom. Poderia ter trazido os dois, não tinha problema nenhum. Né? Mas o copiloto traga só um. E a mente do piloto é inconsciente, não foi um erro que ele... né? Um erro de operação, foi um erro de processamento. Entendeu? Traga para idle só o... Então ele tocou no chão com um dos motores acelerados. Com um dos motores acelerados. E aí o gerenciador do Airbus interpretou um reduzindo, e um começou a acelerar para compensar o que reduziu. Não. O processador processou o seguinte, o motor está acelerado, então nós ainda não pousamos. Se não pousamos, não abre os spoilers, que são os freios aerodinâmicos. Mas ele aumentou a potência. Não aumentou a potência. Ele ficou lá na frente. Ela ficou onde estava a potência de aproximação final, que é uma potência alta para quem o avião está no chão. Não abriu os spoilers, que são aquelas, vamos chamar de tampa, né, que abre em cima da asa. Sim. Que aumenta o atrito, né? Como não abriu os spoilers, o freio automático entendeu. Não abriu o spoiler, então nós não pousamos. Então não o freio não entrou. Não entrou. E aí ficou aquela briga lá entre os dois. Passa para mim. Aí ele assumiu o comando. Não, para mim. Em algum momento, talvez eles tenham reduzido, não me lembro, mas a pista está passando. E aí você perde o ponto de arremetida. Aí para arremeter em Congonhas, um avião desse, tem que tocar e arremeter. Se correu já um pouquinho, já não arremete mais, né? Até porque tem que reconfigurar o avião, tudo. Então, o avião... O sistema do avião entendeu que não tinha pousado e continuou correndo. Quando ele, agora já não me lembro, mas quando eles... Porque eu analisei toda a gravação, né? Para aquela comissão que foi nomeada na Câmara dos Deputados, eu fiz a análise da... o avião não continuou sem spoiler, sem freio, sem freio atuando, né? Um motor acelerado, e um em reverso. Então, não tinha como parar um avião daqueles. O motor que estava acelerado era o motor que estava sem reverso? É o motor que estava sem o reverso. Sem o reverso. Porque ele não trouxe. E um ano antes tinha acontecido exatamente igual. Inclusive, o chinês lá, o piloto chinês, falou na língua deles, falou exatamente a mesma coisa para o piloto. Traçou o reverso. Traçou o direito ou esquerdo. Traçou o direito. E o piloto entendeu exatamente a mesma coisa. Aí que entra a importância do CRM corporativo. A Airbus, depois desse acidente da China, emitiu um boletim não mandatório, aí já começa... Veja a importância do CRM corporativo lá no fabricante do avião. Porque o treinamento faz parte do projeto da aeronave. Então, os treinamentos têm que ser... Ela entendeu que o piloto pode acontecer isso. Então, emitiu uma recomendação para as empresas, em caso de reverso, sempre reduzir os dois motores, trazer os dois motores para o reverso. Sempre trazer os dois motores para o reverso. Por que eles... mas aí a empresa aérea desse acidente, ela não divulgou como... a partir de agora, sempre trazer já que não é mandatório da Airbus, e aí veja a importância do CRM. Se você não diz, você é obrigado a fazer, a empresa, seja o diretor, ela se dá eu não sou obrigado a fazer, então não vou fazer. Não avalia quais são as possíveis consequências que podem acontecer pela limitação da mente humana se adaptar a um sistema super automatizado. Não tem esse alcance na maioria das vezes. Então a empresa divulgou como uma recomendação. E muitos pilotos faziam ou não faziam. Faziam em aeroporto, Congonhas é crítica, é pequena. Por quê? Porque aí entra um outro fator. Quando você traz para o reverso, por uma fração de segundo, tem um aumento de potência no valor mais ou menos de 5%. Por uma fração de segundo. Literalmente uma fração de segundo. Vamos dizer assim, o avião vem e faz... Puxa. E aí o piloto entendia, em Congonhas chovendo, eu quero economizar essa fraçãozinha de segundo. Por isso, daí a opção em não trazer os dois.
Entendeu? Então, mas a Airbus falou assim, é melhor você passar por essa fraçãozinha de segundo do que correr o risco, e a Airbus reconheceu, correu o risco de interpretação errada pela mente do piloto, com base no acidente em Taipei. Mas aí vem um erro de gestão. Por que não tornou obrigatório isso na operação? Entendeu? Então, aí não tornou obrigatório. Aí o outro erro, a empresa. Se não é obrigatório, eu não vou fazer. Recomendação. Aí o piloto. É só uma recomendação, eu não preciso fazer. Se eu não fizer, eu não estou errado. A empresa não pode me penalizar, não. E o meu medo aqui em Congonhas, o meu receio, medo, assim, minha preocupação com o receio, eu acho melhor. Que aí o piloto acha melhor o que ele pensa. Essa é a grande questão. Quando se nascesse lá na Airbus, já que aconteceu um acidente, é obrigatório, a empresa é obrigatória, cumpre, o piloto é obrigatório, eu vou fazer. Tiraria aquilo que eu chamo de esterilização dos recursos gerenciáveis. Tiraria o piloto desse ambiente de risco. O que é controlável, o piloto não seria exposto a esse risco. Sim. Pegando o gancho aí, eu acho que eu já perdi a conta de quantos CRMs eu fiz com você, né? Que a gente acompanha o CRM dos nossos clientes, que é, né, ministrado por você com muita competência. Fala um pouco sobre o conceito de cabine estéreo para a gente. A cabine esterilizada ou a cabine estéreo também ainda é mal interpretada, porque você tem que colocar no papel, numa legislação, e o papel, principalmente numa legislação, ele diz o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que é permitido. Fica muito, a letra fria, é muito... Né? Mas esse conceito nós temos que entender muito além da legislação. E entra naquilo que vai na interpretação de cada um. Não, isso aqui não isso aqui fere, isso aqui não fere. Então, aí entra a importância da empresa administrar esse conceito que está na legislação, mas para a consciência dos pilotos, formar a sua cultura. Porque a legislação diz assim, na cabine, no momento de cabine estéreo, que também está previsto na legislação, e muita gente, a maioria interpreta errado, já te explico por quê, acha que só pode falar o que for necessário à operação e emergências. Aí esse conceito de emergência também já é muito subjetivo. Emergência que é fogo? Não. É fumaça? Não. Dor de barriga de um copiloto pode ser uma emergência, né? Então, tem que... Então, o que diz o conceito de cabine estéreo? Do momento, durante as fases críticas do voo, nada poderá ser falado na cabine, exceto aquilo que se refere ao momento ou emergências. Então, aí pergunta para a grande maioria, o que são fases críticas do voo? Aí as pessoas dizem, é da hora que o avião decola até a hora que ele nivela, é da hora que ele começa a pousar até... A legislação é clara, fase crítica do voo, é da hora que o avião começa a se movimentar por meios próprios no solo, ou seja, começou o táxi. O helicóptero é o rotor girando. Até, se for avião comercial, avião jato, que voa alto, até 10 mil pés, cruzar 10 mil pés na subida. Ou, se é avião que voa abaixo, até nivelar. E, na descida, após cruzar 10 mil pés, ou após iniciar a descida, quando é abaixo de 10 mil pés o voo, até o avião parar para estacionar. E, quer dizer, quantos aviões já bateram com a ponta de asa, com alguma coisa em poste, em outra aeronave? Mas táxi não é a fase crítica do voo. Entendeu? Então, cabine estéreo é isso. Aí vem, não pode fazer nada, nenhuma atividade. O que é atividade desnecessária? Preencher livro de bordo, pegar a caixinha de lanche, aproveitar para comer um sanduíche aqui enquanto estou aguardando para decolar. Traz um cafezinho, está na fila de espera aqui para decolar, traz um cafezinho rápido aqui.
Aí vem aquela situação de o que é desnecessário. Não, mas eu não estou conversando. Eu estou aqui pensando, né? Eu vou chegar em casa hoje, é meu aniversário de casamento, vou sair, vou levar minha esposa para jantar lá no restaurante e tal. E as crianças a gente liga para a babá, ela vai ficar... Isso é ferir a cabine estéreo. A cabine estéreo não é só falar, não é só escrever, é pensar. E isso você não consegue ler, você não pode proibir uma pessoa de pensar, uma pessoa de sentir. Puxa, eu estou com uma fome tremenda, assim que decolar, eu vou comer hoje, o que veio aí, entrou? É filé ou é peixe? Assim que decolar, cruzou 10 mil pés, eu quero jantar, eu quero comer logo, não sei o quê. Você não pode proibir uma pessoa de sentir fome e nem se manifestar pela fome. Mas você tem que conscientizá-la que se ela fizer isso, ela está entrando numa área de risco. Aí vão dizer, que área de risco deixa de ser bobo. É área de risco, por quê? Está perdendo foco. Perdendo foco. E aí entra automação, que é outro link que muitas pessoas não fazem. Com a superautomação, os aviões, o piloto perdeu o papel, o protagonismo de pilotar ter o avião na mão. Literalmente na mão. E nos pés, né? Literalmente. O piloto tem que ter... Onde que ele está com o avião hoje, na maior parte? E aqui, ó. Aqui e aqui. No visual então, e no mental. O avião decola, piloto automático, não faz mais nada. Ele não tem mais nada, literalmente, não tem mais nada que fazer com as mãos e com os pés. Mas aumentou em muito a carga de trabalho dele de... Estou voando na proa certa, está na velocidade, o ângulo está certo, aqui com a altitude, já chegou, o que o controle... Gerenciamento de voo, né? É um gerenciamento. O voo passa a ser uma atividade de gerenciamento. Porque antes você gerenciava pouquíssimos fatores, porque você administrava no músculo. Agora não, eu tenho que administrar o cérebro, com o cérebro, e pouco músculo. Mas, se eu vejo, eu devia estar na proa 20. Por que está 25? Só 5 graus? Não, 5 graus pode ser a tendência, vamos acompanhar, está 25, vamos voltar para 20. Ele voltou para 23, 24, 25. Opa, desliga o piloto automático, vamos corrigir, vamos ver o que está acontecendo. Isso é gerenciar, é ver que a automação não está fazendo exatamente o que eu quero que ela faça, e não ela fazer o que ela quer que ela faça. Aí eu estou fazendo o que eu quero, não está fazendo o que eu quero, então agora é comigo. Desliga isso, ou o piloto automático, ou um modo do piloto automático, vamos consertar, consertou, tá bom. Foi. Ou ficar de olho. Esse tipo de erro foi um dos principais fatores que esteve presente num dos acidentes base para a formação do CRM, para a criação do CRM, que foi aquele acidente de Everglades, que para a época era um avião super automatizado, para hoje já obsoleto, mas foi isso. O piloto, porque o grande sentimento que surgiu na época, com a super automação da época, né, é que o piloto ficava ocioso na cabine, não tem mais manche para dirigir o avião. E ele não estava acostumado, porque ele voava há 20 anos, piloto dirigindo. Agora ele tinha que voar olhando, ele não estava acostumado a isso. Esse avião estava em operação 1 ano e meio, 2 anos só. É uma briga muito desigual. 20 anos de condicionamento contra 2 anos de um recondicionamento. Né? Aí o piloto ficava... não tenho o que fazer, então eu vou me meter no trabalho do copiloto. Eu vou fazer o trabalho do flight, do mecânico de voo. Porque o avião teve um problema, problema é uma questão, não teve uma indicação de trem de pouso travado. O mais que podia acontecer é pousar sem trem, que o avião é preparado para isso. Mas não, tentaram, claro, arremeteram, tudo correto, o avião nivelado. Vamos ver por que o avião não está, o trem não indicou a trava.
E eles tinham condição de saber que o trem estava travado, apesar dessa indicação. E isso é trabalho de quem? Num avião daquele que são 3 tripulantes, né? Como o DC-10, o C-27, tem piloto, copiloto e o flight atrás. O trabalho de descobrir o que está acontecendo é do copiloto e do engenheiro de voo. O comandante do avião, ele tem que pilotar, literalmente pilotar. Descobrir o que é, avisa o comandante e o comandante dá a decisão final. Vamos pousar sem trem. Vamos alijar combustível. Vamos falar com a empresa aérea, o troubleshoot, para ver se nos ajuda. Qualquer coisa assim. Mas naquele caso, o comandante que deveria estar pilotando, gerenciando, né, porque estava no piloto automático, nivelado na proa, ele começou a se meter no trabalho do copiloto. Esqueceu de pilotar. Ele não tinha apenas a luz verde do trem de pouso acesa. Eles trocaram as lâmpadas, arrancaram as lâmpadas, trocaram e acendia. Então, o problema não é a lâmpada queimada, literalmente uma lâmpada queimada. Tirava uma que estava acesa, botava naquele, acendia. Então, é a lâmpada. Mas até chegar a essa conclusão, copiloto de engenheiro de voo mexendo, e o comandante também. Aqui, vê aqui, vê se não está. O bate-papo dos 3. Claramente percebe-se que ele abandonou o voo. Mas, como eu digo, o piloto automático, ele não é um ser inteligente. O mais eu gosto muito de chamar a inteligência... Agora é a inteligência artificial, é a moda, né? Yeah. Eu digo que a inteligência artificial veio para combater a burrice natural do ser humano. Por quê? A inteligência artificial não é nada inteligente. Não existe inteligência artificial, existe repetidora de alta capacidade daquilo que o ser humano coloca dentro da máquina. Se você entrar no link aí de inteligência artificial, prepara isso, ela vai te dar um texto, mas de onde que ela tira aquilo? De um banco de dados que o ser humano que colocou ali, ela não cria. Ela apenas reúne uma velocidade tremenda, e organiza ela as ideias, reúne, né? E te dá rapidamente. Ela faz uma equação, né, cheio de raiz quadrada, não sei o quê, potencial, e te dá rapidamente, mas por quê? Porque você inseriu a tabuada lá dentro. A base foi o ser humano. Então, ela não é inteligente, ela é repetidora, ela é uma boa gerente de dados, né? E nessa situação, quando nesse avião o comandante estava lá se metendo, eu chamo se metendo, porque a doutrina de operação de uma cabine dessa é o piloto pilota, copiloto engenheiro de voo, né? Ele estava fora da prerrogativa dele ali. O piloto automático, ele tem suas limitações, suas características, até para não ser mais capaz que o ser humano. Então, se o piloto automático tem um problema, a força humana tem que ser capaz de contrariar o piloto automático, né? Senão, para ele não roubar o avião da tua mão. E a especificação técnica daquele comando é assim: se você fizer uma força de 20 libras de esforço no manche, ele desacopla. E, em algum momento, não ficou claro isso, porque qualquer um dos manches pode acontecer isso. Né? Aquele de se mexer, um dos 2 pilotos, realizou um esforço que desacoplou. E o avião iniciou uma descida muito suave. Eles estavam a 2.000 pés, era o aeroporto de Miami, né, nível do mar. E ninguém percebeu a perda de altitude? Ninguém percebeu. Por quê? Porque o piloto não estava olhando. O que o piloto devia estar fazendo? Resolve aí. Opa, começou a descer, por quê? Desacoplou, vamos acoplar de novo, ou voar na mão. Começou a descer. Quando passou, isso o gravador de voo mostrou o ponto exato, quando passou em 120 pés de altura, o copiloto falou assim: nós não devíamos estar a 2.000 pés? Aí o comandante: o que está acontecendo aqui? Supõe-se que nesse momento ele tenha voltado. 120 pés já está no chão, hein?
Aí você está totalmente absorto ali numa luz que não acende, que não sei o que lá. Aí alguém te fala assim, você não devia estar a 2.000 pés? Espera aí, devia estar a 2.000 pés. Quanto que nós estamos agora? Bateu. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Porque a mente humana precisa do... Não, e até o tempo de aceleração, para você dar potência, até o tempo de resposta nos motores para ele subir... Não, mas a grande questão o piloto ele não tinha... Porque os pilotos ainda estavam condicionados à cultura do músculo e o analógico. Ainda era analógico, né? Não era digital. Isso então, por que o piloto largou? Talvez hoje não largasse, porque os treinamentos já estão mais voltados. Tá? Mas por que ele largou o gerenciamento e instrumentos básicos, que ainda eram analógicos, era altímetro, velocímetro, razão de descida. Razão de descida. São 3 reloginhos apenas. Ele, naquele cheque que é comum, né? Era à noite, mas estava céu claro, mas era à noite. Quer dizer, então ele não tinha a percepção do horizonte natural. Né? Então, fora estava escuro. E ali era um pântano, né? Em cima no aeroporto de Miami. Quer dizer, aí bateu. O avião bateu até com uma razão de descida pequena. Sobreviveram, algumas pessoas sobreviveram. Várias pessoas. Uns foram comidos por jacaré, né? Que lá no pântano. Caiu no pântano, né? Mas isso daí foi um dos grandes pontos que esse estudo... Foi feita uma análise em cima de 400 acidentes, se não me engano. Formaram um grupo nos Estados Unidos, NASA, United, Boeing, Douglas. Tá? E um dos acidentes que se destacou foi esse daí. Como é que um piloto deixa de ver o que ele tem que fazer? Porque... E aí veio esse desenvolvimento todo. Não, ele não pode desviar a atenção, ele tem que ficar olhando. Esse foi o marco para se criar a cultura do CRM? Foi um dos marcos. Existem três grandes acidentes que a gente pode colocar como esse microfone. 3 pilares. Uhum. Quais são eles? Um foi esse daí, que teve essa característica do erro que entra no... Para quem quiser buscar na internet, qual que é o título desse acidente? Everglades. 401. 401. Foi o Eastern 401 em Everglades. Que foi o da visão de túnel, né? Uhum. O piloto fica focado na lâmpada, ele fecha a visão dele e ele não vê o que está acontecendo aqui. Esse foi um dos deles. O outro foi o famoso de Tenerife. Tenerife. Se buscar Tenerife, já aparece lá. Que foi, até hoje... Eu considerado a maior de morte tragédia em mortes é o de Tenerife, né? Quase 600. Foi 2747, né? 2747. Esse daí tem... Esse é uma sucessão absurda de fatos para chegar no acidente, né? E a Rosana, né, quando ela fala aqui, ela vai entrar nesse detalhe porque ali envolve desde a parte técnica do avião, parte técnica do controle de voo, torre de controle, parte técnica do controle maior, capacidade do aeroporto, erro da empresa aérea em não apoiar o piloto nas decisões que ele pretendia tomar, erro de descumprimento de procedimento por parte do 747 americano e descumprimento de procedimento do 747 holandês. Então, aí houve uma ameaça de bomba na ilha de Las Palmas, desvia tudo para Tenerife. Então, o centro de controle, o grande centro, não pensou, espera aí, Tenerife é um aeroporto razoável, mas nunca operou avião de grande porte lá. Nunca tinha operado. Os controladores vão ter condição de operar? Consulta primeiro. Olha, nós vamos ter que desviar aviões aí. Se não tiver, manda só 10, 5, 3, manda os outros para outro lugar. Não. Mandaram todos para Tenerife. O aeroporto sobrecarregou. Não tinha pátio, então ocupou as taxiway. Era domingo, só tinha 2 controladores. Olha a somatória. Ocupando as taxiways, os aviões têm que taxiar pela pista de pouso para poder decolar. Caramba. Os controladores nunca tinham gerenciado, nunca tinham controlado aviões de grande porte. É igual?
Nem sempre. Porque um dos grandes erros cometidos o avião vinha pela pista de pouso e a saída, tem o que se chama saída de alta velocidade, são aquelas saídas a 45 graus, assim. Para o piloto não ter que fazer 90 graus. Uhum. Mas tem para os dois lados. Aí a torre, o avião americano vinha taxiando, a torre mandou ele sair por essa saída que tinha que fazer mais de 90 graus. E o avião totalmente abastecido, o 747 não pode fazer um peão assim sobre, porque é um esforço no trem de pouso muito grande, limitação técnica. E os controladores de voo não sabiam disso. Então, mas o piloto sabia. Então o controlador de voo falou assim: saia na terceira saída. Aí a pergunta foi: terceira, a partir de onde eu estava, a partir de onde eu estou? Né? Eu digo assim: a segunda porta. Mas a segunda porta a partir de que ponto? É a partir do início do corredor ou a partir de onde eu estou? Né? Aí o piloto falou assim: eu não posso entrar nessa saída aqui. Então, claro que o contador não ia mandar eu sair. A ideia do piloto. Não pensou: o contador me conhece? Conhece meu avião? Não pensou. Então, claro que é a saída... Ele contou que o controlador sabia da limitação da aeronave, né? Então, é a próxima saída. Só que dessa para outra, tem um espaço razoável. Ou seja, o avião vai ficar mais tempo andando na pista. E o outro avião, esse era o americano, o holandês, que estava na cabeceira da pista, já estava pronto para decolar. E nesse momento, que é uma outra característica do Tenerife, como o Tenerife está como se fosse um vale, né? Forma nevoeiros muito grandes, muito densos. Baixou um nevoeiro que o controlador não via os aviões na pista. Putz. Então o controlador não sabia onde o avião estava, nem os aviões se viam. Aí o piloto americano decidiu ir para lá. E não avisou: olha, não estou saindo nessa aqui, eu vou sair na outra. Até porque ele achou que o controlador sabia qual que ele estaria saindo. E o controlador não avisou o holandês: o Panam ainda está na pista. Não avisou. Ninguém falou nada. Então a gente já vê erros técnicos somados a erros interpretativos. Falta total de... E o americano está cometendo um outro erro. Por procedimento da empresa, os SOP deles, né, o Standard Operation Procedures, não poderia operar com aquela visibilidade. A Panam não autorizava operar com aquela baixa visibilidade. Ele tinha que ficar. Aí o piloto lá no falou para o copiloto: avisa a torre que vamos iniciar a decolagem. Aí o copiloto falou: mas nós não temos autorização de decolagem ainda. Eles tinham recebido só o que a gente chama de clearance. Mas tinha um lance também que o piloto holandês tinha um compromisso para chegar em casa também, sim, né? Ele tinha um compromisso, acho que familiar, casamento da filha dele. Isso aí. Mas isso daí são outros fatores internos dele. Sim, mas ele estava a fim de ir embora também. Aí ele falou: eles tinham recebido o que chama de clearance. Clearance são as instruções de subida e não autorização. Aí o copiloto falou: mas nós não temos autorização para decolagem. Não falou: nós só temos a clearance. Então, é o problema de comunicação que envolve o CRM. Aí o comandante falou assim: mas vamos assim mesmo. Quer dizer, a realidade, ele não processou, que falou assim: nós não temos autorização. Apesar de todos os erros, essa foi a decisão fatal, né? Essa foi a decisão final, que consumou o acidente. Que levou à fatalidade. Agora, só essa decisão não teria acontecido se outras tivessem sido respeitadas, tivessem sido tomadas. Também. Por exemplo, mas ele falou: quando vamos assim mesmo, ele já acelerou os 4 motores. Aí o copiloto falou com a torre: estamos no início da decolagem. Aí foi cronometrado. Com 3 segundos que ele falou, os motores já estavam acelerando. Com 6 segundos, as rodas do avião já estavam girando.
Quer dizer, foi tudo, se você marcar no relógio, tá, mas fala que vamos a si mesmo, é tudo quase que ato contínuo. Aí o avião começou a rodar. E o copiloto não falou mais nada. O copiloto podia ter dito, que é papel dele. Não, comandante, não podemos, para esse negócio. Pisa no freio, reduz os motores, né? Essa hora você tem que perceber que CRM, que o teu colega não está entendendo o cenário e fazer alguma coisa. Aí, nesse meio tempo, também o engenheiro de voo falou assim, mas o Panam não está na pista? Se eu te faço uma pergunta assim, mas não tem uma cobra aí atrás de você? Você sabe que aqui não tem cobra, mas não tem uma cobra. Você vai logo se preocupar. Sim. Pode tentar uma cobra durante a noite aqui. Não, ele simplesmente não respondeu. Agora, se eu pergunto para você, não tem uma cobra atrás, eu vou querer uma resposta sua. Até que você me diga, não tem, ou tem. Eu quero uma resposta sua. O copiloto não obteve respostas e não cobrou do comandante a resposta. O engenheiro de voo não obteve resposta e não cobrou do comandante uma resposta. Ele não falou nada, o engenheiro de voo também não falou nada. Aí entra um outro aspecto que é cultura. Até hoje ainda existe a cultura. O pessoal diz que acabou, mas não acabou, não. O comandante é considerado Deus dentro da cabine. Isso a gente vê. É o próximo assunto que eu vou abordar. Fala pra gente o último tripé, né? Tá. O último tripé também, eles são bem distintos, estão numa outra área. Só um detalhe, esses dois tripés, depois aí eu faço analogia se você quiser, houve acidente repetido no Brasil ou em outro lugar do Brasil, 20, 30 anos depois, igualzinho, reproduziu o acidente. Um deles foi, esse de Everglades repetiu aqui no Brasil, em Macaé. Esse Tenerife repetiu em Milão. Mas igual, se você vê inclusive os gráficos, você desenha o acidente, é igual, só muda o nome dos artistas. E o terceiro tripé foi um DC-8, já um avião da geração antiga, pousando à noite também lá nos Estados Unidos. O trem não baixou, realmente o trem não desceu. Aí eles estavam já se preparando para pouso, estavam já fazendo para entrar no ILS, o trem não baixou, aí o que vão fazer? Suspenderam a descida, ficaram orbitando, falaram com a... Vou voltar um pouco em Tenerife. O comandante, quando tomou a decisão final de decolar, ele perguntou para a empresa, olha, eu vou regulamentar, que é um outro pilar do CRM, nós vamos regular. Eles iam a Las Palmas para pegar passageiro, abastecer e ir para a Holanda. Nós vamos regulamentar, vamos estourar a jornada, e se o piloto regulamentasse, ele era preso na cadeia, não era multado da ANAC, é preso na cadeia. Aí, o que eu faço? A empresa tinha autoridade para estender a jornada dele, livrá-lo das consequências. Como a empresa não respondeu, não é que ela disse que podia ir ou não, ela não respondeu. Aí ele decidiu por ele mesmo. Não tem, porque ele tinha um compromisso, casamento da filha dele. Então eu vou. E aí tomou a decisão errada. Esse daqui, o trem não baixou, esse outro pilar, foi em Portland, ele pediu ao troubleshoot orientação. O trem não está baixando. O troubleshoot disse, vai ter que pousar sem trem. Não tem como não pousar. Mas o que você tem que fazer? Poxa, nunca aconteceu. É raro acontecer um avião desse ter que pousar sem trem. Traz aqui um piloto para orientar, vamos trazer todo mundo aqui para o rádio para orientar esse coitado que está lá, piloto com mais de 20 mil horas de voo, em DC-8, nesse avião. Para orientar, ele nunca pousou sem trem, vamos orientar. Não, olha, aqui está, vê a pressão hidráulica, Lu, não acendeu? Tem jeito, pousa sem trem. Quer dizer, a empresa se omitiu em dar uma ajuda decente para o piloto. Não pensou que o piloto é um ser humano que tem medo, preocupação, pressa. Aí o piloto ficou lá circulando, não tem jeito, circulando, mandou a comissária preparar os passageiros para um pouso forçado.
circulando, e o combustível, eles tinham 1 hora de autonomia. Estava ali na cara do aeroporto, circulando, ninguém tomando providência. Aí o copiloto começou a ficar preocupado. Comandante de combustível, o engenheiro de voo, comandante, nós estamos com 5 mil, comandante, estamos com 4 mil, 3 mil, e o comandante prepara os passageiros. Aí, 1 hora, o motor número 4 parou. Aí o copiloto se exaltou, falou assim, põe essa M no chão! Gritou, deu um berro. Aí o comandante não sabia nem onde estava o aeroporto mais. Falou, onde está a pista? O controlador da torre percebeu o pânico que estava dentro da cabine e falou assim, o United tal, o avião era da United, se você não conseguir chegar no aeroporto, tem uma estrada à sua direita, pouse nela. Veja, o controlador de voo, a lucidez que ele teve, porque percebeu pelo rádio o pânico que cada vez que ele apertava a tecla. Aí parou o motor número 3, ou 2. Aí o engenheiro de voo falou, abre a alimentação cruzada, que é tirar combustível dos outros tanques para ele. Aí o copiloto, mas eu não tive tempo ainda. Quer dizer, estava uma desordem mental dentro da cabine. E, em momento algum, o checklist para pôr sem trem foi aberto. E, consequentemente, aí pararam os 4 motores na final, ele pousou numa estrada. Morreram 10 pessoas. Né? Ele pousou na estrada que o controlador tinha... Esse é o terceiro pilar. Esse é o terceiro pilar. Cada um tem um erro, ou mais erros, mas que mostram um cenário de vulnerabilidade da mente humana. Todos eles voltados para a mente humana. O erro operacional ali é consequência. Como eu disse, foram analisados 400 acidentes. Eles aí sobressaltaram porque eles reúnem um universo muito grande do nosso comportamento, da nossa mente. Então, surgiu o que nós podemos fazer para que isso não aconteça mais? Aí, a conclusão, temos que fazer um treinamento comportamental dos pilotos. Essa foi a conclusão. Porque tudo mostrou que os pilotos estão, entre aspas, se comportando mal por causa da sua vulnerabilidade, a sua fragilidade mental e emocional. O caso do casamento da filha é emocional. Esse piloto foi emocional, esse do trem não baixou, porque ele entrou em pânico. Eu não conseguiu controlar. E o comportamental, por visão de túnel, por esquecimento, por abandono da sua atividade primária. E aí o CR, não, temos que treinar os pilotos a essa nova geração de aeronaves que está vindo, que eram os superautomatizados da época. Para eles na época tinha que obrigatoriamente haver uma reprogramação, porque todos os pilotos vinham de longos anos da geração antiga. E hoje em dia posso dizer que os pilotos ainda novinhos já estão entrando nessa cultura digitalizada, embora... mas aí ele entra na cultura digitalizada, mas perde a mão, né? Perde a mão. E é como uma criança, se você deixar, ela chora, bate o pé, e você, então faz, ela vai crescer mal educada. E os pilotos estão crescendo mal educados hoje, por quê? Já não tem mão, perdem a mão, porque eles são muito... decolou, piloto automático. Sim. Vai aproximar, piloto automático, mas o Elias, uma vez já ouvimos, o Elias faz bem melhor que eu. Ele pode fazer com mais precisão pelo automático, porque a precisão mas ele não pode fazer melhor que você. Você, em turbulência, você vai ter mais oscilações. Muita gente vai vomitar lá atrás, mas você tem que chegar, colocar o avião no ponto lá com a mesma garantia. Os pilotos já entram para comercial com pouca mão. Na comercial eles fazem simulador, que é treinamento todo, tal, não sei o quê. Os treinamentos, os ground scores são muito de notebook. Antes, quem era o teu professor no ground school? Era uma pessoa que tinha um piloto com muita experiência ou um mecânico com muita experiência, que ia explicar um sistema, um motor, que olha, isso aqui, se acontecer isso, não sei o quê, faz isso. Hoje em dia não, notebook, tudo coloridinho, mexendo as telinhas. Tá? Eles não captam a experiência do mais velho, do mais experiente. Então, aí fica... ele já entra assim,
aí entro na empresa, é tudo automático. Aí eles passam uns anos, horas, vão a comandante e ficam numa situação de... Chegam velhos sem ter... Pergunta, hora de mão no manche, né? Ou no side stick. Pô. Outro dia eu fui acompanhar um cheque de um piloto, não posso falar onde foi, quando foi, mas como é que foi, mas assim, o contexto da história eu posso falar. O checador foi checar o piloto, né? Fica assim, bom, agora a gente tem uma situação aqui, nós vamos decolar, vamos voar visual. Aí o cara foi lá, ligou o GPS, nós não temos GPS, deu uma pane, você está sem GPS. Não, eu tenho meu tablet. Aí ele pegou o tablet. Você não tem mais o tablet. Eu tenho meu celular. Você não tem mais o celular. Nós vamos decolar aqui e vamos para a cidade X. É uma cidade a 40 quilômetros de uma capital, né? E aí ele falou assim, mas como é que eu faço? Você decola e segue a rodovia para essa cidade. Mas eu nunca fui para essa cidade. Aí ele falou assim, então acabou o cheque, vambora. Saiu do helicóptero, eles nem decolaram. Porque a hora que você tirou o eletrônico, esgotaram-se todos os recursos dele, de visual, de conhecimento, de tudo, né? Então... Você vê uma curiosidade. Antes do piloto voar, mesmo piloto automático, tudo... acompanhava, se era voo visual, a carta WAC, aquela que risca, tem o rio, ponte, tem tudo lá, ou navegação por instrumento, à noite tem a carta de radionavegação, que tem todas as estações rádio e as aerovias. Então você estava sempre, eu estou aqui, tiro uma radial para cá, uma radial para cá, faz um paralaxe, eu estou aqui nessa posição. O piloto sabia fazer e não precisava nem riscar. Qual a distância nós estamos lá? Então, qual é a radial do VOR e tal? Bota ali, estou aqui, do outro VOR, tá? Estou aqui, nós estamos aqui, então faltam 30 milhas para chegar. Todo piloto fazia isso. E com GPS, o pessoal foi jogando as cartas. Tirando o baralho, né? Lembra da Guerra do Golfo, a primeira Guerra do Golfo? 91, se não me engano, 92, 91. O americano, quando foi atacar Bagdá à noite, ele desligou. O GPS é alimentado por 5 satélites, né? Hoje eu acho que tem mais. O americano desligou os 5 satélites para evitar qualquer rastreamento da onda de aviões que foi atacar Bagdá. Teve avião no interior de Minas ou São Paulo se perdendo. Caramba! Avião menor, né? Por quê? Os pilotos estavam só pelo GPS. Aí a hora que desligou os satélites... Perderam, não tinha uma carta de radionavegação. Opa, pega um VOR. Um VOR, você navega o mundo inteiro se tiver VOR. Sim. É só tirar uma radial daqui, outra daqui, eu estou aqui. Outra daqui, eu estou aqui. Vai. Lá na Guerra do Golfo, teve avião se perdendo no interior de São Paulo, de Minas Gerais. Cara, isso é fato. Como é que isso influencia, né? Agora, voltando para aquele gancho lá de Tenerife, né? O fator hierarquia na cabine. A gente trabalha, né? Você ministrou 100% dos CRMs nos órgãos públicos aqui que a gente deu em conjunto com a Mafre. E a gente vê essa dificuldade, né, de lidar com a hierarquia. O copiloto, às vezes, ele tem total consciência da situação, né, do problema, mas ele é cheio de tato, ele não tem aquela voz de comando para falar que o superior dele está errado por uma questão de hierarquia, né? Um tenente voando com o capitão voando com o major voando com o tenente-coronel, eles ali, ele não consegue, um copiloto não consegue tomar a situação porque ele tem a visão, está enxergando, mas ele tem o lance da hierarquia. O que isso atrapalha na operação e como o CRM aborda isso,
que mesmo ele tendo uma patente abaixo, numa situação de emergência, ele tem que assumir o comando. Como é que o CRM aborda isso nas corporações? Que a gente vai aí, bombeiro, polícia militar, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, a gente aborda tudo, mas sempre tem esse fator hierarquia envolvido. A hierarquia para mim, é um aspecto necessário em qualquer empresa. Tem que ter o presidente, o diretor, o superintendente, você tem a escala, porque alguém tem que tomar as decisões. Tomar decisão tem que ser de alguém, em vários níveis, da seção, do setor, do departamento, né? E senão vai virar bagunça. Então alguém tem que também mandar alguma coisa ser feita. Tem que ordenar, faça isso, faça aquilo, porque, né, nas mínimas tarefas, das mínimas até as mais altas, alguém tem que mandar. A hierarquia é algo necessário. Ela não pode ser uma hierarquia predatória na empresa, né? O saudoso Marechal Eduardo Gomes, né, ele dizia: a hierarquia foi feita para definir níveis de decisão. Então, a decisão final é sua, mas o chefe do departamento da sua empresa tem um nível de decisão dele. O chefe da seção tem um nível, e cada funcionário tem o seu nível de decisão. Opa, isso aqui já ultrapassou meu nível de decisão. Eu levo o problema para cima. Mas numa situação de emergência, numa cabine, o copiloto vê na situação, ele não só pode, como deve tomar o controle, não? Sim, aí a gente vê qual é o nível de decisão do copiloto. A legislação é clara, se a gente for... Porque a legislação é a alma do negócio, porque a empresa, quando vai ser multada, para não ser multada, ela se preocupa com a legislação. Então, tudo começa com a legislação. O que diz? Qual é a definição de copiloto? Copiloto é o piloto que auxilia o comandante da aeronave na tomada na condução do voo. O que está implícito, condição segura, porque o voo não pode ser conduzido de forma insegura. Uhum. Então, o copiloto é o piloto que auxilia o comandante na condução da aeronave, ou na operação da aeronave. Auxiliar não é só dizer, me dá a caneca aí, toma. Agora, baixa o trem, baixa. O copiloto tem que saber o que é da sua alçada. O comandante diz o momento que ele deve baixar o trem. Mas ele sabe que o trem, segundo a orientação do comandante, ele vai baixar. Então, agora, o copiloto sabe que tem que assumir. Caso o comandante esteja incapacitado, seja passou mal, desmaiou, ou fazendo coisas erradas... Ou congelou, né? Ou congelou, fazendo coisas erradas, ele tem que assumir. Isso está amparado, está previsto na legislação. Agora, então, aí entra o outro fator. Se eu meto aqui a mão e esse comandante chega lá embaixo e fala de mim, eu vou ser demitido. Nós temos acidente no Brasil. Aquele VASP lá dos Morrotes, em Fortaleza, o copiloto tinha esse passado, esse histórico. Tem um outro no interior do Paraná ali, um 737 arremeteu, o copiloto tomou o avião da mão do comandante e foi demitido. Mas aquele negócio, eu sou demitido, mas você vivo, né? Por sorte dele, um outro comandante da empresa estava no chão, viu o que aconteceu. Quando soube que o copiloto ia ser demitido, ele falou: não, eu vi, eu sou testemunha. Aí o copiloto ficou, o comandante foi rebaixado. Entendeu? Porque ele deu a sorte de ter esse anjo da guarda lá, que foi outro comandante. Então, mas o copiloto fez o que era do papel dele, né? Esse é o papel. O comandante tomou uma decisão errada, ele queria pousar chovendo, uma pista curta. Ele estava vindo alto demais, porque a pista apareceu em cima e com muita velocidade. O comandante quis forçar o pouso, ele falou: negativo, comandante, está comigo, acelerou o motor, larga os comandos, deu um berro, e o comandante largou. Mas aí usou a sua prerrogativa de comandante para demitir o copiloto, né? Mas aí não foi. E aí entra muito de arrogância, prepotência, autoconfiança extremamente exacerbada. Aí eu consigo fazer. E às vezes, a gente vê na aviação executiva, tem donos de avião, proprietário, aquele que está
voando ali, usa o avião para o seu conforto e para... Ele fala do seu... Não, meu piloto é bom demais, não, eu tenho esse daí. E meu piloto pousa onde ninguém consegue pousar. Quando diz que um piloto pousa onde ninguém consegue pousar, esse piloto eu já não entro no avião com ele. Porque se as pessoas não conseguem pousar, pilotos preparados não conseguem pousar, é porque não é para pousar ali. Verdade. Não é ou as condições não permitem, ou a pista não é adequada. E se um consegue fazer, ele está fazendo coisa que... Né? Então, já ouvimos proprietários dizerem, ele consegue fazer coisas que outros não fazem. Morreu. Morreu o piloto, morreu o proprietário depois. Entendeu? Morreram. Porque as pessoas acham que o que o comandante decidir, está decidido. E aí, se vem um que está hierarquicamente inferior, como é o caso do copiloto, ou uma outra pessoa da empresa, e fala, ele não aceita. Outros aceitam. E tem copilotos que sendo assim, o comandante eu não posso falar nada, foi ele que me trouxe aqui, eu estava desempregado, ele me convidou para vir para cá. Então eu não posso dizer não para ele. O Bore, e no CRM, como é que você trabalha isso? A questão da hierarquia, que tem hora que o comandante tem que escutar o copiloto. Sim. Como é que você trabalha isso em linhas aéreas e principalmente em órgãos públicos aqui, que é o nosso foco e onde a gente tem mais preocupação? Olha, esse assunto, embora as empresas aéreas sejam muito hierarquizadas, comandante é comandante, copiloto, primeiro oficial, chefe de cabine, é das mais difíceis de trabalhar. Constituem o público mais difícil de trabalhar por duas razões. E nós temos que ver aí os dois lados. Copilotos acham, olha, eu falar, aí eu vou perder meu emprego. Do jeito que a coisa está aí, está difícil. E tem comandantes que... E dizem, mas aquele comandante só faz coisa errada, aquele comandante é arrogante, aquele comandante não aceita. Fala isso. E tem comandantes que dizem, esses copilotos são uns bobocas, para não dizer outra coisa, eles não falam nada, eles não... Quer dizer, os dois lados se criticam. Tem muito. Ainda tem até hoje. E tem comandante que diz, olha, aqui não mete não, você toma conta daqui para lá, não, eu tomo conta daqui, você toma conta daqui para lá e eu tomo conta daqui até lá. Então tem comandantes que não aceitam. E dizem que não aceitam. Então fica difícil para quebrar a cultura deles, ou preservação de emprego, ou da arrogância. Eu já cheguei até aqui, agora o problema... Sim. Então... Agora vamos voltar esse mesmo exemplo para dentro do órgão público. No órgão público ninguém vai perder emprego, porque está todo mundo ali, ele tem a estabilidade, né, do Estado, concursado e tudo. Mas ele tem hierarquia ali, né? Major, capitão, tenente-coronel. Como é que funciona? Não existe ameaça de perder emprego, mas existe outro tipo de ameaça? Esses são os mais fáceis de trabalhar, porque fica só na questão do estilo pessoal. Tem gente que não quer contrariar porque é bajulador, não, ele é major, não sei o quê. Tem outros que são medrosos, não gostam de falar por uma questão... Mas isso é fácil quebrar. Você mostra para ele, não precisa ter medo. Até porque no órgão público tem comandantes que dizem, olha, gente, quando eu estiver no comando aqui, você tem que meter a mão. Se eu errar, vocês estimulam, quebra esses paradigmas, facilita quebrar essas barreiras de personalidade. Então na operação, você está dizendo que na operação pública é mais fácil você trabalhar do que na linha aérea. Muito mais fácil. Porque a hierarquia militar, ela é o que transparece por hierarquia militar, não sei o quê, até na FAB, tudo, major, capitão, coronel. Isso é muito fácil quebrar. Basta o brigadeiro que está voando com o tenente na FAB, o coronel, então vai dizer, olha, eu estou há 6 meses sem voar, se vê uma coisa errada, fala aí, tá? Quebrou. Porque o que permanece, como tem a segurança, a estabilidade, tudo, e tem o apoio, porque a doutrina militar, a segurança pública nas Forças Armadas, ela é para fazer.
Então, tem a garantia, se eu fizer, eu estou certo. Se eu não fizer e sobreviver, eu vou ter que, né, ouvir. Então, precisa quebrar aquela barreira do eu sou tenente, ele é coronel. Só aquilo. Precisa assim, olha, se eu fizer, presta atenção, mete a mão aí que está tranquilo. Já teve alguma situação, Borer, que você estava de segundo piloto e teve que tomar conta da operação? De tomar conta da operação, não, mas alertei o comandante, ele, opa, estava um bem mais antigo que eu, que era meu chefe, está descendo. Não vou dizer que ele não fosse ver depois, mas estávamos nos aproximando para um aeroporto no Rio que era visual, operação visual, que é o Campo dos Afonso. Era noite, mas estava céu aberto, mas era noite, né? E tem um morro ali chegando. E estava descendo para uma aproximação direta. Nada. Chefe, tem um morro aí na frente, né? Chama aquele morro ali de Bangu, não me lembro qual é. Tá. Aí ele fez o desvio para contornar o morro e entrar na final novamente. Então, se eu não falasse, ele ia, não sei, pode ser que ele se alertasse, mas eu já tive que tomar decisão, não foi eu de copiloto, eu era o comandante do avião e o comandante do esquadrão mandou eu decolar com peso acima do peso máximo de decolagem. Falei, não. Destanquei o avião, que eu vou fazer um pouso intermediário para reabastecer. Não, mas vai atrasar o voo, então escolhe outro. Mas não tem outro piloto, então destanquei o avião. Não, mas não tem problema, pode ir só 200 quilos a mais. Falei, não, então está aqui, vai você. Entendeu? Aí prevaleceu. Agora, tem pessoas que, por vários motivos, bajulação, medo e tal, o comandante mandou, eu vou assim mesmo, como se o comandante mandasse, não fosse acontecer o acidente, né? Então, quem manda no avião é o manual de voo do fabricante. Isso sempre foi a minha premissa. Quem manda em mim é o manual de voo do fabricante. Se ele diz que são 200 quilos, são 200 quilos. 210, né? Então, são situações que não existe regra. O CRM vem para parar essas arestas. Gente, amanhã você é o melhor piloto do mundo. Eu sempre fui. Mas quem disse que amanhã você não vai estar com uma dor de cabeça, com pressa porque a sua filha vai casar, porque é o fim de semana? Quem disse que amanhã você não vai tomar decisão? Levada por um fator que você não queria, que vai gerar uma consequência que não é esperada por você. Se fosse isso, escolheria só os seres humanos vacinados contra isso. Mas todo ser humano, não existe um que não esteja sujeito a essa influência. Então, o CRM vem para conscientizar, gente. Vamos considerar, aqui são só os melhores pilotos de cabeça, de pé e mão. Mas a dor de barriga não escolhe o dia, nem a hora, nem a pessoa para bater. A dor de cabeça, não. A crise, né, financeira aí no mercado, a prestação do apartamento que vai vencer, não escolhe. Mas influencia na sua decisão. Não existe pessoa que esteja vacinada por uma conta que tem que ser paga, está vencendo e eu não tenho dinheiro. Não existe pessoa que não desesperador. Insensível a isso. Exatamente. Se você trabalha no escritório, você conversa com o chefe, deita a cabeça, chora, esperneia, toma um café, mas em voo você não pode. Em voo você vai ter que decolar e se decolar vai ter que pousar. Então você tem que ter a consciência de que eu também posso sofrer as consequências disso. Essa é a grande questão. Sim. E o CRM, tanto que o CRM, uma coisa que nós fizemos, junto com o Carlos Polizzi, né, no início que nós começamos o CRM, e nós, foi que o CRM no início era muito assim, matemático. Qual é o seu estilo de personalidade? Preencha aqui quadrinho. Aqui, tira uma linha, você é isso. Quase um PI, né? Aí, sim, eu sou isso. E o que eu faço com isso? São perguntas sem respostas. Então, nós começamos
Demorou, mas apanhamos, mudando o estilo do CRM, mostrando o que pode acontecer com você, mostrando todos esses exemplos. A gente sempre usa aqueles exemplos iniciais para mostrar por que as pessoas... Não importa se era 2 jumbos, se era em Tenerife, se foi não sei o quê, mostrando o que um ser humano, como é que ele se comportou com aquele negócio. Para ver, será que você nunca iria cair num erro desse? Né? Aí, levar essa condição e dizer, como é que é a sua operação hoje aqui? Você tem algum desconforto com o seu chefe, com seus colegas? Aí vem aquela enxurrada. Eu tenho. E às vezes até coisas vêm assim, de forma confidencial. O chefe não sei o quê, o chefe não sei, a gente não gosta muito, a gente tem atrito, já foi resolvido, não foi. Até em órgão público nós vimos mulher, né? Mulher sofrendo bullying, né? Por ser mulher. Uhum. Então, aí a mulher se retrai, aí toma uma decisão que não era melhor, mas com medo vão dizer que eu não fiz porque eu sou mulher, né? Mostra, olha, isso aí pode acontecer com você. Se você não estiver preparado, assim, consciente, eu tenho que tomar essa decisão, mesmo que seja difícil para mim na hora, eu sou um candidato a um acidente. Então, volte para casa vivo e aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Digo não. E não vai doer nada. Principalmente se você tem a estabilidade do emprego. Né? E se não tiver, volta para casa viva para cuidar dos seus filhos, vai arranjar outro emprego. Arruma outro emprego. Então, o nosso estilo de CRM foi mostrar pureza. Tanto que a gente apresenta muito pouco conceitos. Né? A gente apresenta o conceito, mas não fica martelando e aquelas equações matemáticas. Sim. A gente fica mostrando por exemplos, por caso, para colocar as pessoas. Entra nesse avião aqui, esse avião caiu, pegou fogo, você está lá dentro, e agora? O que você faria para não pegar fogo? E é tão interessante que a parte prática de acidente, que depois a ANAC até aceitou, porque ela não queria aceitar no início, e botou na legislação que podia ser feito assim, nós entrávamos, porque não pode ir fazer voo real, uma empresa de táxi aéreo, treinar CRM, que custa dinheiro. Então, a gente entrava num avião dentro do hangar, vamos fazer um voo. Aí, como aquele checador que você citou aí, nós vamos para tal lugar, tal, e a regra é a seguinte, eu sentava lá de passageiro, eu e a Rosana, nós somos passageiros, normalmente a Rosana era um passageiro muito importante, eu era um político, um artista, uma pessoa de grande influência pública, né? E eu era um acompanhante dessa autoridade, dessa personalidade, e eu fazia o papel também de controle de tráfego. Então, eles falavam no rádio, simulando, né? Eu respondia. E, durante o voo, a gente ia dando por bilhetinhos, né? Ia dando situações que eles tinham que administrar. E, no meio desse tempo, tinha um passageiro inconveniente, que criava problema. Não pode pousar porque está mau tempo. Então, aí o passageiro começa, não, eu tenho que ir, gritando, eu tenho que ir, é importante, é dinheiro que eu vou perder, não sei o quê. Eu cheguei a levar até tapa de piloto, que eles embarcam assim num realismo. Entra na pilha, né? Eu botei a mão assim no braço dele, vão para lá, vira esse avião para lá. Eu levei um tapa na mão. Ele estava tão absorto assim no cenário, tira a mão daí. Interessante isso aí acontecer, porque fez o efeito. Está vendo como você pode se... Agora, se isso acontecer em voo realmente, chovendo, tá, isso pode ser ruim. Então, o que nós vamos fazer para evitar que esse passageiro chegue a esse ponto e você tenha que potencializar essa situação? Aí entra o ensinamento do CRM. Principalmente a importância de briefing para o passageiro, para limitar... Sim. Não só para garantir a sobrevivência dele, mas para limitar a ação dele de interferência junto à tripulação. O briefing para passageiro ele é importantíssimo. Que a gente já teve vários casos aqui de passageiro que desembarcou de forma errada do helicóptero e foi desintegrado pelo rotor de cauda. Porque o rotor de cauda, quando ele gira tão rápido que você não tem a visão dele girando,
e a pessoa entra sem ver. A gente já teve vários casos assim, fatais aqui, famosos, tudo que... Por quê? Porque não brifaram o passageiro. Né? Você desceu do helicóptero, cabeça baixa, 30 graus à frente, fazer aquele procedimento básico, né? E isso o CRM também aborda para poder brifar o passageiro também, né? E principalmente porque existe na aviação executiva que normalmente os passageiros é um número pequeno de passageiros, são os mesmos, né? Um ou outro, um convidado, um que entra. Mas o que acontece? Vocês fazem briefing? Não, eles sempre voam com a gente, então a gente não precisa fazer briefing sempre. Principalmente com a autoridade, pilotos de governador. Não, o governador não tem tempo, ele chega correndo, e não sei o quê. O governador não gosta de ouvir briefing. Aí a gente tem que conscientizar. Primeiro, o governador não tem que gostar ou não gostar. Se ele quer usar o helicóptero, ele não amarra cinto. Com certeza ele não gosta de amarrar o cinto, mas ele não amarra. Por quê? Porque tem o cinto lá, está escrito lá perto do cinto, e o cinto é uma coisa que já está culturalmente inserido na pessoa, até por causa do carro. Insere na cabeça desse governador, do comandante, diretor-geral da polícia, comandante-geral dos bombeiros, da polícia, coloca que também ele tem que inserir na sua cultura, ter o briefing. Não, mas ele diz, então faz o seguinte, faça um briefing antes, enquanto ele está ali, né, faça um briefing, evita as baboseiras, né? Não, vamos faz o que é essencial para a sobrevivência dele. Depois, se der, faz aquilo que é mais supérfluo. Mas crie a cultura de que ele tem que... Se não dá, peça uma audiência com o comandante da polícia e o governador, vá lá e faça um briefing na sala dele. Um briefing geral, porque vai causar tanto impacto, porque aí depois você orienta o seu ajudante de ordens a ele fazer aquela ação final. Mostra para o governador a importância do cinto é essa, de sair do helicóptero, não sei o quê. Aí, no voo ali, o ajudante de ordem, o governador, não esqueça o cinto, tal, não sei o quê. E aí você faz um briefing rápido, em casa, lembrando daquilo, em caso de saída. E assim com os executivos, os diretores da empresa. Mostre para ele, nós vamos sempre ter um briefing. Vai ser 30 segundos, mas nós vamos ter. Governador, nós vamos ter um briefing. 30 segundos, mas nós vamos ter. Porque é a sua sobrevivência. A sua segurança. Sua segurança. Bonner, a gente vê também que você trabalha muito o trabalho em equipe no CRM. Né? Achei fantástico aquele último CRM espalhou as pessoas, ia fazer um quadrado perfeito com a corda, né? Obra de doutora Rosana. foi demais. Aí você roda o cara para ele ter simular uma desorientação espacial. E o trabalho em equipe, qual que é a importância desse trabalho em equipe, tanto no CRM, que é levado para o voo? É outro conceito também que nós tivemos que derrubar, que eu vou sozinho, então eu não tenho equipe. Nenhum piloto voa sozinho. O piloto que voa só ele dentro do avião, ele tem o mecânico que despachou o avião, tem a manutenção que faz a manutenção, ele tem o controlador de tráfego, tem o passageiro, todos eles, em dado momento, são uma equipe, formam uma equipe. Né? Então, e quando a tripulação é de mais de um tripulante, né, 2 pilotos, ou com engenheiro de voo, alguns aviões, ou comissário de voo, a equipe está fisicamente constituída no mesmo lugar, né, no mesmo local. Então, 2 profissionais excelentes, eles têm que estar em sintonia. É como uma orquestra. Se você pegar o melhor violinista, o melhor baterista, e botar, vamos tocar o hino nacional, e vai tocar um para cada ritmo, cada lugar. Por isso que tem um maestro. Né? Para sair tudo, você que é músico sabe, né? Tudo no momento certo, na harmonia, tal, não sei o quê, um entra, outro sai, tal. É por causa disso, não adianta ter os melhores profissionais se o trabalho não converge para o mesmo objetivo com a mesma qualidade. Daí vem o briefing. O briefing é um acerto de conta, como é que nós, que somos melhores profissionais, vamos fazer a coisa da maneira como deve ser feita e no momento que deve ser feito.
Isso serve para uma equipe que troca motor. Porque senão troca o motor, pendura, desce na talha ali, bota uma outra, acabou. Aí ficou parafuso lá dentro, um fio não foi conectado. Por quê? Porque não teve um maestro que orientou. Acabou, gente? Tirem as mãos, agora vamos ver. Um inspetor de manutenção. Fios conectados e tal. Opa, aqui, ó, parafuso caído aqui dentro do compartimento. Tal. Então, como todo profissional pode cometer erros, e comete, ferramenta em cima do rotor, a mesma oficina cometeu 2 erros no órgão de segurança pública. Como era um giro de experiência, quando o rotor girou, saiu uma chave de fenda, um alicate, outro saiu aquela chave de grifo. Um não houve danos, que a ferramenta caiu, o outro, ela ficou na cabeça do rotor batendo. Olha o prejuízo que deu na oficina. Né? Então, e a equipe é isso, é para todo mundo trabalhar em sintonia. Não é para ensinar ninguém a fazer nada, mas pessoas que sabem fazer, bem feito, fazer da forma certa, no momento certo, e para atingir o resultado com a mesma qualidade. O objetivo é um só. Não, bacana. E estamos entrando na reta final, tem só mais 2 temas, né, para gente fechar. E a gente está caminhando também para o CRM de Angares, que nós conversamos, vai sair, tá? Que bom. Vai sair, talvez esse ano ainda. E para quê? Para conscientizar também a segunda parte, né? A gente não só está mitigando os riscos na tripulação, porque isso para o seguro é muito importante. O seu papel, juntamente com o papel do CRM no seguro, ele previne riscos, mitiga riscos e conscientiza a operação. E a gente quer levar isso para Angares, que os Angares estão com uma sinistralidade muito alta. E a gente quer levar essa cultura para os Angares. Como é que... você já bolou esse CRM para Angares, já está pronto, a intenção? Fala um pouco do que vai acontecer. O CRM para Angares tem os 2 aspectos. O primeiro da gestão. E depois da operação do hangar. Né? A gestão é o gestor do hangar, se é da empresa, ou se é só um hangar, aquele que aluga vagas, ou se o hangar é da própria empresa. Ou se é manutenção. Manutenção. Minimizar ou evitar, não é minimizar, evitar os riscos na atividade que é feita dentro do hangar. Pode ser apenas de hangaragem, é simples atividade de hangaragem. Mas a hangaragem envolve o reboque do avião. O reboque do avião envolve base de rotor ou ponta de asas, bater ou não bater em outras aeronaves ou na porta do hangar. Envolve objetos soltos, envolve objetos, material e objetos que não são aeronáuticos presentes ali. Já vimos hangar com o cara desmontava seu carro, fazendo manutenção, aí ficava parafuso, tudo que é lado. Aquilo vai num pneu do avião, contamina, pode dar uma ventania, joga coisa dentro, lata do lixo aberta, até o seguro não fazia. Já vimos hangar que não tinha seguro, deu uma ventania, levantou, caiu no nariz do avião, cortou o nariz do avião. Ou então estava com a importância segurada pequenininha para pagar baratinho e não amparou tudo que estava ali embaixo. Exato. Então, a atividade tem que considerar primeiro, a atividade que é exercida. E aí eu tenho que ter pessoal treinado. Há hangares que quem reboca o avião não tem menor treinamento. Ele acusa, aqui você pega aqui, é só puxar aqui. Eles ensinam a pessoa a fazer pela prática. Aí a pessoa que aprende a fazer pela prática não sabe avaliar os riscos que existem. No entorno, né? No entorno. Aí é bater ponta de asa e por aí afora. Depósito de material combustível em locais, tomadas elétricas, né, em más condições que produzem faísca, tal, com combustível perto. Então tem pode trocar a lâmpada do hangar, cai coisa em cima de aeronaves. Então tem esse aspecto gerencial do hangar. O outro aspecto é a operação. O que é feito ali? É manutenção. O mecânico tem que saber esterilizar a sua área de trabalho, isolada, não deixar pingar óleo no chão,
Né? Tem um hangar que parece oficina de carro, né? Mecânica. E tem hangares que parece sala de estar, de tão Sim. limpo o chão que é. Tem hangares que parece boxe Fórmula 1, né? Pois é, então a qualidade do mecânico, mas a qualidade do mecânico é fruto também do olhar do gerente, do chefe, do diretor. Um diretor passa ali e vê uma gotinha de óleo no chão, ele tem que chamar, por que tem essa gotinha de óleo no chão? Ah, não, é porque pingou. E por que não tem alguma coisa para amparar? E por que está pingando? Entendeu? Então, aí entra o trabalho em equipe. O operacional com o gerencial. Né? E o hangar se estende para o lado de fora, para o pátio. Vamos girar o avião aqui. Aí o avião com a hélice girada, vai o vendaval da hélice, do rotor, tudo lá para dentro. Aí o avião que estava com o motor aberto para fazer manutenção engole estopa, terra, pedra. Tá. Então, tem que haver uma visão, o gerente do hangar tem que ter essa visão completa. E pode ser que seja um avião passando lá na taxiway, fazendo a curva, joga um... Então, o meu hangar tem que ser protegido contra o externo e protegida contra o interno, né? E protegida contra mim mesmo, porque eu posso cometer erros. Então... E o que a gente já viu de situações de hangar aí também são coisas assim, aparentemente tão absurdas quanto erros que os pilotos cometem, né? Como é que o diretor de um hangar permite acontecer uma coisa dessa aqui? Porque ele é um ser humano igual o piloto, ele não percebe que tem essa nuance, essa necessidade e deixa a coisa fluir de uma forma indevida. Mas esse modelo, esse desenho do CRM de hangar já está muito interessante por causa disso. E por fim, Bora, o que você acha mais de relevante do CRM? Um exemplo aí, um recado que você quer deixar para o pessoal, uma coisa bacana aí sobre o CRM? Olhar o CRM como um benefício para si mesmo. CRM custa dinheiro? Custa. As empresas são clientes suas, já estão sendo beneficiadas porque não precisam despender, porque você patrocina todos esses treinamentos para ele. Então, que as empresas vejam isso daí, esse presente que eles estão recebendo, mas explorem isso daí, explorem. E vejam, esse CRM me trouxe esse ensinamento, foi mostrar, porque a coisa é objetiva, aparece na tela, tem material, tem exercício, tem prática. As pessoas sentiram, vivenciaram isso daí, que os gestores usem isso daí e transformem em regra cultural para a sua empresa. Olha, isso aqui é bom para a gente? Então agora vai ser a palavra de ordem aqui. Então nós não vamos mais fazer isso, não vamos fazer isso, vamos fazer assim, assim, assado. E usem isso para não deixar os procedimentos, as ações serem frutos só das emoções, da cabeça, das suposições, dos pensamentos. Então, aproveitem aquilo que é propiciado e porque o nosso CRM ele não é teórico, você já viu, ele é prático. Uhum. A pessoa tem a oportunidade de vivenciar no seu corpo, né, na sua pele, na sua mente, até na emoção, como eu falei do cara que deu um tapa no meu braço, né, que aquilo pode acontecer, aquilo é uma coisa real, não foi uma fantasia, foi a simulação de uma situação real, todas já acontecido em algum momento. Então, usem isso como se tivesse acontecido na sua empresa. E eu não quero que se repita na minha empresa. Porque aí vocês vão ver que você nunca vai poder dizer, eu evitei tantos acidentes com o CRM, você nunca vai, mas você vai poder dizer, poxa, eu estou há tanto tempo sem acidente, que bom. Não, e aí coloca o CRM nesse tempo, vai ver, o CRM com certeza tem algum papel nessa história. E o engraçado no CRM que a gente fez lá em Pernambuco, o pessoal abordou algo que eu nunca tinha pensado. Não existe acidente diferente, né? A hora que você busca, sempre aquilo ali já aconteceu. Então, é muito interessante. E todos os exemplos que a gente mostra na tela, alguns até com vídeos e som, imagens,
reais, ou as práticas que a gente adota, é tudo baseado em fatos já ocorridos. A gente não cria situações inéditas, fantasiosas. Sim. A gente pega fatos reais, conta o milagre, mas não conta o santo, né? E agora vamos dizer, está vendo isso aqui? Alguns até a gente vendo o que aconteceu aqui, isso já aconteceu em tal lugar, só que morreu, não morreu. Para que a pessoa veja, olha, eu passei por uma situação simulada, mas a mesma situação, reproduzindo a mesma situação que outras pessoas não conseguiram sobreviver. Não, bacana. Borer, só tenho te agradecer. Se pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro conversando, porque é muito assunto, é muito conteúdo, é muita curiosidade, é muita coisa assim, bacana que o mundo da aviação oferece para a gente conversar, né? Queria agradecer demais a sua presença. Aqui é uma lembrança, né, da sua participação, de você estar aqui, ter aceitado o nosso convite para falar de CRM. Isso aí para você botar lá no meio das inúmeras que você tem, né? Tá aí todo personalizado, né? Assim, com as cores da Aeroconsult Seguros. Linha 45, linha 60? Isso. É da Aeroconsult. Essa a gente não tinha ainda. 45, Muito bonito. Muito obrigado, agradeço, muito obrigado pela essa lembrança. Ela vai ser guardada com muito carinho. Vai ficar lá na estante, em local de destaque. Só uma lembrança, né, da sua vinda aqui, da parceria que a gente tem aqui, né? De 23 anos já na estrada, né, na aviação. E obrigado, Borer. Obrigado aí pela sua presença, obrigado pela sua competência. Gente, nunca teve uma reclamação dos CRMs que você ministrou, só elogios. E legal que você está inovando, né? Sempre assuntos atuais, sempre assuntos reais, né? E isso deixa a gente... a sua empresa, né? A Air Safety, torna a nossa operação também mais segura, melhor e elogiada. Obrigado mesmo, Bonner, pelo seu profissionalismo aí junto à condução do CRM, né? E espero a gente fazer aí mais 400 aí CRM pela frente. Eu que agradeço e parabenizo vocês por essa conscientização que vocês têm e esse incentivo que vocês dão para os seus clientes, né? Não, obrigado. Então, pessoal, vamos encerrar mais um Pode Voar Seguro. Hoje falamos de CRM com o Tenente Coronel Borer. Um papo muito legal, um papo incrível e que eu acho que vai demandar uma segunda vinda, né, Borer? Porque ainda ficou coisa para tratar, né? Estamos à disposição. Então tá bom. Pessoal, até o próximo capítulo.